Christopher Adam Bumstead, conhecido como Chris Bumstead, é um atleta profissional de fisiculturismo nascido em 2 de fevereiro de 1995, na cidade de Ottawa, Canadá. Atualmente, ele é o maior nome da categoria Classic Physique, com seus 4 títulos de Mr. Olympia e em busca do 5º nesse ano. Nos colégios canadenses, a vida esportiva é um dos pilares da educação. Diante disso, desde que estava entrando na adolescência, Bumstead já tinha uma rotina de práticas de diversas modalidades. Com 14 anos, Chris já estava frequentando o ambiente de academia e musculação. Porém, ainda era praticante de futebol americano e basquete, que gosta e são seus hobbies até os dias atuais. Com o passar dos anos, Chris deu foco total à musculação. Com 18, já estava realizando agachamento com 225 quilos e terra com 265 quilos. Com essas cargas sendo utilizadas nos treinos, não demorou para perceber que sua resposta para o crescimento muscular era tão positiva quanto sua força. Era de se esperar que, com tal disparidade muscular tão jovem, Chris chamaria a atenção de algum profissional que lidasse com o fisiculturismo. Então ele conheceu o atleta de fisiculturismo Iain Valliere, fez um convite para ser seu treinador e realizar uma preparação. Chris Bumstead seria preparado por Valliere e subiria no palco de um show canadense pela categoria Bodybuilder. Chris aceitou e, com apenas 19 anos, Chris realizava sua estreia no show Sandburg Classic 2014, em Ontário, Canadá. Logo no seu primeiro show, Chris foi campeão de 2 categorias da Bodybuilder, a Júnior e a peso pesado. Com os 2 títulos, ele conseguiu a classificação para o Overall, onde também foi campeão. Logo após esse feito, Chris Bumstead prosseguiu com a dieta de preparação por mais uma semana para competir no GNC Provincial, onde disputou apenas a categoria Júnior, realizando uma batalha com Regan Grimes, que hoje é um dos nomes mais conhecidos da Open Bodybuilding. Nesse confronto, Chris saiu com a vitória e foi campeão da sua categoria. Após esses 2 primeiros shows, o canadense teve que dar uma pausa nas competições por motivos financeiros. Porém, ele não se abalou e aproveitou a oportunidade para entrar em Booking, visando aumentar sua massa muscular. Logo após um ano afastado para focar em evoluir seu físico, Chris Bumstead apareceu com um tamanho muscular assustador. Com essa melhora, o atleta se viu preparado para competir em alto nível. Assim, ainda sendo preparado por Valliere, subiu na categoria Bodybuilder do show CBBF, Canadian Bodybuilding Championship, 2015 na categoria Júnior e na Sênior. Nessa ocasião, Chris repetiu o feito do seu segundo show e conquistou o título da Júnior sobre o Regan Grimes, que ficou com a 2ª colocação. O público ficou espantado com a melhora que Bumstead apresentou, com um volume de dorsal impressionante para sua pouca idade. Enquanto isso, na Sênior, ele acabou ficando com o 3º lugar. Após a competição, Chris decidiu tirar mais um ano focado em evoluir sua massa muscular. Além disso, aproveitou o tempo longe dos palcos para melhorar suas poses e apresentações. Na transição de 2015 para 2016, Chris Bumstead começou a ter certa notoriedade no cenário do fisiculturismo. Mesmo ainda sendo atleta da Bodybuilder, muitas pessoas já o elogiavam naquela época, fazendo menções ao físico estético. Sua volta para os palcos aconteceu em 2016, repetindo a competição da CBBF. Desta vez, subindo apenas na Bodybuilder Senior, Chris ficou em 2º lugar. Após o campeonato, decidiu continuar em preparação rumo à sua primeira tentativa de conquistar o Pro Card. 2 meses depois, Bumstead competiu na IFBB North American Bodybuilding Championships. Neste show, ele foi campeão da categoria Bodybuilder. Com apenas 21 anos, Chris Bumstead se tornou atleta profissional de fisiculturismo competindo pela Bodybuilder. Na mesma época em que Chris Bumstead estava dando seus primeiros passos como profissional da Bodybuilder, a categoria Classic Physique era introduzida na IFBB Pro League. Diante disso, a grande quantidade de fãs que ele já tinha na época começaram a cogitar se uma mudança para a Classic seria válida. Isso, tendo em vista que Chris sempre teve um físico mais estético, com boas proporções e simetrias. Chris aceitou o desafio e optou por realizar sua estreia no profissional, atuando como Classic Physique. Em 2016, Chris Bumstead realizou sua estreia como atleta profissional no show do Diana Cadot. No evento, Chris ficou com a 3ª posição. Ele protagonizou seu primeiro confronto contra Terence Ruffin, atleta americano que viria a ser um grande rival no Mr. Olympia. O vencedor foi Darren Charles.
Logo depois do resultado certamente questionável na sua estreia profissional, onde os fãs não aceitaram a derrota do canadense, o próprio Bumstead veio a público por meio da sua rede social comentar sobre o assunto. Sempre sendo discreto em relação com os resultados, Chris apenas abriu o jogo sobre o feedback da arbitragem, dizendo que foi esclarecedor para o atleta tentar melhorar um ponto em específico nas suas apresentações, que são as poses. Suas palavras foram: "Uma coisa que eu realmente preciso trabalhar, especialmente na Classic, são as poses", afirmou Chris Bumstead logo depois da sua estreia. Um ano depois, em 2017, Chris Bumstead voltou a competir. Com mais experiência, tendo melhorado suas poses e com um físico ainda mais volumoso, o fisiculturista subiu no palco do show americano Pittsburgh Pro. Neste evento, Chris enfrentou experientes atletas da Classic, como Divine Wilson e Courage Opara. Entretanto, se destacou e conseguiu sua primeira vitória profissional. Consequentemente, foi neste show que o canadense ganhou sua primeira vaga para o Olímpia. Mas antes do aguardado show do Mr. Olympia, Chris fez questão de colocar seu físico à prova novamente. Desta vez, 2 semanas depois de ser campeão, ele subiu no Toronto Pro. Conseguiu novamente ser o campeão. Nessa altura, ele já tinha colecionado 2 títulos Pro em apenas 3 shows. Chris Bumstead, na sua estreia do Mr. Olympia, conseguiu ficar com a 2ª colocação do show. Assim, ficando atrás apenas do americano Breon Ansley. Os atletas que ficaram dentro do top 3 do Olympia já ficaram automaticamente classificados para a edição do ano seguinte. Ou seja, Chris tinha pela frente um ano inteiro para buscar evoluir suas costas e seus braços, que eram seus pontos fracos. Um ano depois, longe dos palcos, foi no Olympia de 2018 que Chris Bumstead voltou a competir. Chris, que ainda era treinado por seu cunhado, Iain Valliere, não entrou no seu 100%. De acordo com a crítica da época, mesmo sendo considerado o favorito, Chris apresentou um pouco de água na sua camada de pele. Assim, ele repetiu sua vice-colocação, perdendo novamente para Ansley. Entretanto, não foi apenas um erro na finalização que deixou Chris Bumstead retido. Chris foi às redes sociais comentar o que houve com seu físico na reta final da preparação. Ao contrário do que muitos imaginavam, já que o normal seria o atleta ter cometido algum erro na fase final, Chris revelou ter uma doença que compromete o seu sistema dos rins. Chamada de doença de Berger, tal enfermidade acontece sem aviso prévio, e seus sintomas envolvem sangue na urina, má filtração dos rins e pressão alta. Quando aconteceu sua primeira crise, faltavam apenas 4 semanas para o Olympia de 2018. Assim, Chris Bumstead precisou ser internado, pois a situação poderia desencadear uma falência em seus órgãos. Após a internação, Chris prosseguiu a preparação optando por realizar uma dieta cetogênica com base em alto consumo de gorduras e baixo em carboidratos, para conseguir a 2ª colocação no Olympia. No começo de 2019, o atleta teve diagnosticada uma hérnia umbilical. Como já é de praxe, tal característica necessita de cirurgia. Assim, mais uma vez ele teve que ficar parado graças a algum problema hospitalar. Este problema foi ultrapassado por Chris de maneira simples. Depois de poucos dias, ele já voltou para os treinos de musculação. Porém, já perto do Olympia daquele ano, onde ele era novamente cotado para ser campeão, outro acidente aconteceu. Durante a execução de um stiff, que é um exercício para posterior, Chris rompeu parcialmente o seu femoral direito. Por ser uma ruptura parcial, foram necessários poucos dias de descanso para voltar a treinar os membros inferiores. Mesmo com tais empecilhos, o canadense continuou no foco da preparação e subiu no Olympia com seu melhor físico até então. Diante disso, a decisão foi unânime. Chris Bumstead era declarado campeão da edição de 2019 da Classic Physique, no Mr. Olympia. Logo após ser campeão da edição, Chris sofreu algumas críticas em relação a seus antigos pontos fracos, como suas dorsais. Tendo em vista disso, o canadense se reuniu com seu treinador, Iain Valliere, e passou uma temporada inteira focado na evolução das suas costas e dos seus braços. Assim, Chris Bumstead chegou com um físico renovado, maior, mais estético, com melhores poses e ainda mais condicionado no Mr. Olympia de 2020, garantindo o 2º título do Bumstead, que foi ovacionado pelo público. Ainda mais levando em conta que o top 2 Terence Ruffin e o top 3 Breon Ansley também estavam com ótimos físicos. Porém, Chris trouxe algo nunca visto até então na Classic Physique. De fato, este shape foi um dos marcos da carreira do atleta.
Chris foi colocado como um ícone da geração atual que acompanha o fisiculturismo. Além dos 2 títulos conquistados até então, o atleta conseguiu trazer carisma, simpatia e ainda realizar ótimas apresentações no Olímpia. Mesmo faltando mais de 6 meses para a edição daquele ano do Mr. Olympia de 2021, todos os fãs de fisiculturismo já tinham uma certeza que Bumstead era o vencedor do show. Foi nessa edição do Mr. Olympia que surgiu o seu verdadeiro adversário dentro do cenário profissional de fisiculturismo, o Ramon Dino Queiroz, que colocou o Brasil no topo. Até momentos antes do Mr. Olympia de 2021, estava evidente que a briga da Classic Physique entre Chris e Terence duraria anos. Porém, uma nova geração chegava nos palcos da categoria. Ramon Dino e o alemão Urs Kalecinski vieram de surpresa para o grande show e se destacaram tanto a ponto de serem top 5 e top 4, respectivamente. Vale dizer que Kalecinski inclusive virou amigo pessoal de Chris após esse show, aparecendo diversas vezes em postagens e vídeos publicados no YouTube. Mesmo sendo anônimo, Ramon chamou a atenção do mundo estreando no top 5 do Olímpia e muitos críticos de bodybuilding aguardam com ansiedade o confronto entre os dois na próxima edição. No ano de 2022, aconteceu um dos momentos que certamente ficarão registrados na história da categoria Classic Physique. Após o Olímpia de 2021, grande parte dos fãs de fisiculturismo estavam ansiosos para assistirem ao mesmo show em 2022 e terem o prazer de assistir uma possível batalha entre Chris e Ramon. Em dezembro de 2022 aconteceu o que até então ninguém tinha visto após o primeiro título do Chris. Um atleta foi capaz de realizar um confronto direto com o canadense. No caso, como já era esperado, Ramon Dino entrou com um ótimo físico no Olímpia e foi capaz de realizar uma batalha direta contra Chris Bumstead para decidir quem seria o grande vencedor. O fato é que, até aquele momento, nenhum outro fisiculturista tinha conseguido chegar tão perto de tirar o representante do Canadá do topo da Classic Physique. Mas mesmo com esse confronto, Chris mostrou superioridade principalmente em poses e garantiu o seu 4º título no Mr. Olympia. Agora, para esse ano, a maioria dos fãs do esporte aguardam um grande confronto entre Chris e Ramon no dia 4 de novembro de 2023. I'm going to win. That's all that matters.